Porque é muito interessante que a gente fala sempre mais voltado para o feminino, né? Mães narcisistas e tudo mais, né? Inclusive o Elton John, ele tem até um filme, né, que mostra o quanto ele sofreu por ter uma mãe narcisista. Mas existe também o pai narcisista. É mais incomum, porque esse transtorno, sim, é um transtorno, ele se manifesta muito mais na mulher do que no homem. E quais são aí as características? Eu vou te passar aqui algumas características para você identificar se a sua mãe é narcisista ou não, ou até você mesmo. Será que você é narcisista? Mas antes, vou te dar um recadinho bem rápido. Esse vídeo ele fica aqui no Instagram apenas por 24 horas, às vezes eu deixo até um pouquinho mais, mas depois ele é deletado e fica salvo lá no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, Juliana Barros Psicoterapeuta, vai lá, se inscreve. Tem um conteúdo riquíssimo lá à sua disposição. E se você tiver interesse em fazer um acompanhamento psicoterápico comigo ou participar dos meus cursos, né, basta mandar uma mensagem inbox que eu vou ter muito prazer em te atender, ok? Bom, vamos lá para o conteúdo. Quais são as características aí de uma mãe narcisista? Geralmente, uma pessoa narcisista é aquele tipo de pessoa que se considera melhor do que todo mundo. O narcisista também ele tem muita dificuldade, tá, em receber críticas. Não admite seus erros de forma alguma, não pedem desculpas, não tem empatia pelo outro. São aquele tipo de pessoas que são péssimos ouvintes. Eles estão muito mais preocupados consigo mesmo do que em ouvir alguma questão alheia. São também pessoas extremamente manipuladoras, vaidosas, mentem muito e se fazem às vezes de vítima para manipular as pessoas. São pessoas que explodem geralmente de raiva quando são contrariadas. E também são pessoas que usam máscaras. Então é aquele tipo de pessoa que é terrível dentro de casa, mas fora de casa é um doce de criatura. Mas sempre com um único intuito: manipular e explorar as pessoas. São pessoas também que que se comportam de uma forma super abusiva nos relacionamentos e invejam muito o sucesso dos outros. As pessoas narcisistas, geralmente, elas não compartilham do sucesso alheio. Elas acabam até se enraivecendo muito quando elas percebem que alguém está tendo um sucesso que ela mesma não teve. E como isso tudo reflete na vida dos filhos narcisistas, né? Os filhos aí de mães, de pais narcisistas. Esses filhos, geralmente, eles têm uma atitude, um sentimento de desamparo muito grande, né? Eles se sentem muito culpados, humilhados, manipulados, incapazes. É muito triste o reflexo disso na vida dos filhos, né? E é importante também salientar que, em geral, as mães narcisistas, elas tendem a pegar muito mais no pé das filhas do que dos filhos. E elas geralmente têm uma atitude de disputa com as filhas. O tempo todo elas estão disputando com as filhas. Elas tratam muito mal as filhas, diminuindo elas muitas vezes e tratando como um bode expiatório, descontando nelas as suas próprias frustrações. Sabe aquela mãe que sempre, o tempo todo, deixa eu pegar aqui meu bichinho, tá humilhando as pessoas, a filha, tá ofendendo, tá xingando? Sabe aquela mãe que o tempo todo tá diminuindo a própria filha? Muito possivelmente é uma mãe narcisista, tá? O tempo todo também essa mãe, ela tá disputando com a filha, tá? Ela enxerga a filha como uma rival. Pensa o quanto isso é triste, né? O quanto isso é triste e danoso para uma relação de mãe e filha. Já com o filho, com o homem, como é que ela vai agir? Ela geralmente usa o filho homem como um troféu. Ela idolatra ele, ela protege ele muito mais. E ela, em muitos momentos, faz isso tudo, né? Mas ela não dá autonomia para o filho. Ela manipula o filho. O filho é um troféu, mas ela
tem ele aqui na mão dele. Ele não é livre para decidir, para pensar e para agir como bem quer. Ela castra o poder do filho. Então, assim, gente, é muito triste, é muito doloroso. Eu vou deixar até que uma indicação tenha o filme do Elton John, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários, aliás, na descrição do vídeo, o nome do filme. E eu indico para que vocês assistam, porque ele era filho de uma mulher narcisista, tá? Até para que vocês entendam aí como é que funciona isso. Geralmente os pais narcisistas são muito cruéis nas suas palavras, tá? Mas é muito importante vocês entenderem que são, na verdade, pessoas com transtorno, e que precisam de ajuda. E quando a gente vai parar aí para observar a história desses pais, em muitos momentos eles estão repetindo um padrão aí. Eles são filhos, netos de narcisistas também, tá? E geralmente trazem aí uma carga de sofrimento muito grande, tá? Eles simplesmente colocam para fora aquilo que tem dentro. E o primeiro passo para você superar tudo isso, se você é filho aí de um narcisista, é realmente acolher. Mas como assim, Juliana, acolher? Sim. E acolher não significa concordar, tá? Na verdade, você tem que simplesmente entender que essa pessoa, ela possui um transtorno de personalidade, ela é uma pessoa que precisa de tratamento e que não tem muito a ver com você, as coisas que ela diz, mas sim com ela própria. Então, você acolher esse ser é a melhor forma de lidar com esses conflitos que foram gerados, compreendendo que existe aí um transtorno que precisa ser tratado e que muitas vezes nessa existência nem vai ser superado, entendeu? Então, assim, excluir ou de repente agir como uma criança mimada, né? Simplesmente cultivando rancores, se apegando a dores, não é uma atitude saudável e não é uma atitude que vai te libertar dessa dor. Simplesmente vai te escravizar mais. É triste, é complicado, é dolorido, mas é importante a gente entender que é fruto de um transtorno de personalidade essas atitudes do narcisismo, certo? Uma vez que você compreende isso, já é um alívio para sua alma, para o seu emocional, para os seus sentimentos, ok? Gratidão por ter ficado comigo até o momento. Até a próxima.